Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do Rede de Cura. Esse podcast foi desenvolvido com o objetivo de criar uma rede de interação, de conversa, de diálogo, de testemunhos, de superação, principalmente de pessoas que já sofreram com o uso abusivo de álcool e drogas. Hoje o entrevistado de hoje é o Wallace. Vamos conhecer a história dele e com certeza o nosso objetivo é conectar com a sua história, para que você compartilhe com as pessoas que você quer ajudar, pessoas que você entende que precisa também se conectar com a gente. Então, através do Instagram, através do meu Instagram, do Instagram do Rede Cura, do YouTube, a ideia é que a gente faça uma rede de conexão de pessoas que um possa ajudar o outro com testemunho, com a vida, com conselho. Então, vamos nos conectar nessa rede de cura, de transformação e de superação. Então, e aí, Wallace, tudo bem? Sim, Seja tudo bem. bem-vindo aqui ao Rede Cura, ao nosso podcast. E hoje a gente vai querer conhecer um pouquinho mais sua história. Você que já passou pela comunidade Ele Clama várias vezes, né? Quantas vezes, Wallace? 3, 4? Olha, eu vim de lá para cá desde 2019, né, então 2019? isso. Então tive muitos altos e baixos, Muitos entende. altos e baixos. E para me apresentar primeiro, meu nome é Wallace, faço parte da família Elicrama, Isso. qual tem me acolhido, qual hoje para mim é uma família que me aceitou, me amou, independente do que eu vivi, de como eu era, das minhas crenças, apenas me amou. Então isso impactou minha vida. Eu pensei, como uma pessoa que não quer saber do meu passado, mas quer me amar, tipo, e eu que vim da criminalidade, vindo de uma infância bem difícil, então para mim é uma honra estar fazendo parte dessa família. Pra gente também, Wallace. Você é um orgulho pra gente hoje. Não vamos falar um pouco mais, mas eu vou deixar esse testemunho hoje do que o Wallace faz, tá com a camisa aqui. Ele vai contar pra gente mais pro final aqui o que, que ele tem feito hoje. Mas, Wallace, falando um pouquinho sobre o seu passado, a gente fazendo uma linha de tempo aí, Hum. um pouquinho mais da sua história, né? Como é que foi você tem pai, tem mãe, você foi criado com vó, você foi criado com tio, como é que foi a sua criação, sua base? Ó, na realidade, eu tinha um pai que ele é alcoólatra no nível mais grave possível. Então ele era bem doente, ele chegava a Desde a sua tomar infância, desde a você minha vê seu pai infância. bebendo. Na realidade, meu pai bebia, ele saía comigo. Ele saía comigo, eu tenho lembranças Aham, até tem hoje, com 3 anos as de janelas idade. killers, né? Sim. Ele sempre bebia e eu do lado dele, ele saía pedindo esmola, era ele e meu tio. Uhum, Sumia certo. comigo, minha mãe ia trabalhar, aí meu pai ficava por minha conta, né. Uhum. Então, minha mãe ia para trabalhar, então meu pai saía para tomar ele e meu tio, ia ao bairro do lado pedindo esmola, bebendo, aí os 2 caíam no chão, e lembro até hoje que a polícia sempre parava, me pegava e me levava em casa. Nossa, Isso era com 3 anos, você acredita que eu tenho 3 anos de registros idade? ainda? 3 anos de Você idade. lembra disso? Do seu pai bebendo no bar? É, porque a gente sempre fala, né, tipo assim, a base familiar, o processo ali, ele é importantíssimo, né? São Sim. 3 anos, você já tinha esse registro, então é uma coisa muito difícil de superar. E depois, como é que foi? Assim, aí até quanto tempo você morou com seu pai? Foi com sua mãe? Como é que foi o início da sua adolescência? Sim, aí depois daí, aí chegou um tempo que ele já começou a vender as coisas em casa, já começou a levar tirar até botijão de casa para beber e minha mãe não suportou. Então minha mãe arrumou um homem que acolheu ela, entendeu. Ela já tinha 2 filhos, eu e meu irmão mais velho, Hum. aí com 4 anos mais ou menos, eu fui morar com meu padrasto, minha mãe largou ele de lado. Só vou fazer um ponto aqui, com certeza seu pai também não estava na rua bebendo, ou simplesmente, mas o passado dele também foi difícil também? Ele foi um passado sofrido, ele teve dificuldades familiares também? O que que você acha, assim? Pra mim, cara, meu pai pra mim, ele ainda continua sendo meu herói. Apesar do que ele bebia, Uhum, boa. eu sei que ele era um bom cara. Aham. E eu tenho um carinho imenso por ele, muito grande, porque depois do falecimento dele, aí foi pra mim, eu perdi tudo. Hum. Porque apesar de eu estar ali
na rua com ele bebendo e tudo mais, mas eu sempre estava com ele. E eu Uhum. sabia que ele me amava, mas só que ele era doente, Sim. A dependência entende? química, ele já era um dependente Ele químico era já, né. independente. E ele faleceu tem pouco tempo, né. Não, Tem muito esse foi o tempo? meu padrasto que Ah, o faleceu, padrasto. esse que acolheu minha mãe. Aí o que que acontece? Aí minha mãe chegou a terminar com ele, eu tinha 4 anos de idade, Uhum. aí minha mãe foi morar com esse padrasto meu. E esse padrasto meu foi um grande homem, né, que, vamos supor, uns 31 anos atrás, ele acolheu uma mulher com 2 filhos e sem nada na mão, né, então para mim ele é um grande homem também, Sim. que até faleceu esse tempo. Aí daí minha mãe foi morar com meu padrasto, aí meu pai sempre aparecia de vez em quando, mas daí parou um tempo que ele sumiu. Eu sempre tinha um banco que eu esperava ele sempre Hum. vinha. Aí passou uns 8 meses, ele sumiu. Aí chegou a notícia lá na família do meu pai, Que ele tinha do irmão morrido. dele, que ele tinha falecido. Ele foi achado morto na BR, qual ele estava alcoólatra com certeza, a carreta Uhum. esmagaçou ele todo. Nossa, muito triste. E daí quando eu entrei no Ele Clama, vou fazer o inventário, eu vi que eu esperava meu pai no mesmo banco, porque depois que ele morreu ele já tinha 18 dias, ele estava irreconhecível, já estava em decomposição. Então para mim ali eu nem chorei o enterro do meu pai. Falei: "Mano, Hum. esse não é meu pai". E, tipo, culpei Deus muito por ele ter tirado tudo que eu tinha, porque depois do falecimento do meu pai, Mesmo ele alcoólatra, ele ia ao seu encontro, ia me encontro, ele trazia ele tinha o sentimento de paternidade, sim, né. Eu sempre falo, a dependência química é uma doença, o cara é alcoólatra, mas não necessariamente ele é mau caráter, sim, não necessariamente ele não é um bom profissional. Então ele é dependente químico, mas talvez uma pessoa maravilhosa, um coração maravilhoso, sim, talvez um pai amoroso, sim, né, mas de manhã ele não conseguia ficar só tomando um café, ficar com você, ele tinha que ir para o bar por causa da exatamente. crise de abstinência mesmo. Hoje, a gente que já passou também pelo problema da dependência química, a gente sabe que quem é dependente químico acorda de manhã já querendo usar a substância. No caso dele era o álcool, ele ia para o boteco, né. Sim, E aí, com certeza, por causa do uso abusivo de álcool e droga, ele deve ter ficado bêbado na BR e ter sido sim, atropelado, né. Interessante a sua construção, porque é é mais entendível, né, tipo assim, entender também a memória que você tem dele, afetiva, ela não é uma memória, é uma memória que te prejudicou muito, com certeza, né, mas você conseguiu ver esse lado bom dele também, né. sim. Acabei de lembrar agora quando minha mãe estava saindo de casa. Ele chegou assim diante de mim, ajoelhando, chorando, falando: "Você é tudo que eu tenho, não me larga". Ele falou pra você: Falou comigo, falou "Você é assim: tudo que eu tenho". "Não me larga". Tipo assim, o motivo de eu estar vivo é saber que eu tenho você, né. Isso é Sim. muito forte. Porque meu irmão mais velho, já vi ele na rua, já zombava. Minha mãe para ele Aham, era um lixo, todo mundo para ele era um lixo. Mas eu ia até ele do jeito que ele estava, aham, tantas vezes eu com 3, 4 anos, sim, perto da minha casa, pegava ele e trazia ele para sim, casa, sim, sempre. sim. É uma memória, hein. Sim, Agora, e logo depois sua mãe também, o seu padrasto também foi um cara muito legal pra você, né. sim, Pelo que você me fala, ele foi um segundo pai pra você, né. sim, Cuidou da sua mãe, cuidou de vocês, né, abraçou sim, mesmo, né. Aí recentemente você perdeu ele, né. sim. Foi um impacto muito forte pra você também. Mas mas como é que foi, o Wallace, o início, assim, como é que você começou a usar droga? Como é que foi ali? Com quantos anos? Você sempre morou no Cabana? Sim, sempre fui da região do Cabana, mas o bairro específico é Nova Sintra. Nova Sintra. Então daí começa, aonde que tudo começou a gerar um trauma. Não foi a partir do meu pai, sim, lógico que corroborou em algumas coisas, pela falta dele, entendeu? Não Uhum. por aquilo que ele era. Mas daí o que que aconteceu? Para minha mãe foi um descanso. Minha mãe começou uma nova vida. Só que minha mãe, ela tem meu irmão mais velho, eles é muito apegado, esse irmão mais velho meu, ele sempre foi muito apegado com ela. E Sim, até hoje, entendeu? sim. Aí, como eu era criança, né, que eu tinha 4 anos, e meu irmão era bem inteligente, desenvolvia muito nas outras áreas, então minha mãe passou a focar nele, tipo, fazer festa para ele, prometeu a camisa do cruzeiro dele, deu para ele, e prometia para mim e não me dava. E tipo, e eu ali, o único que sofria pelo meu pai, e era um menino muito carente demais,
Então, tipo, no meio daquela casa, por mais que meu padrasto também ele me dava atenção, Uhum. e depois chegou a vir outros irmãos, mas no meio daquela casa eu me sentia como nada, tipo, tentava relacionar com a minha mãe, ela Hum. não relacionava, aí tudo era pro mais velho. Eu falei, mano, meu pai foi embora, eu tô aqui dentro de casa, mas minha Uhum. mãe não conversa comigo, minha mãe só sabe adular meu irmão mais velho. Tinha uma relação, você sentia que era um pouco, desigual. Desigual. Uhum. Entendeu? E eu já com esse sentimento sem meu pai, por perder ele, por não ter ele, Uhum. que pra mim, tipo, ele era tudo pra mim, independente do que ele fazia, ele tava Uhum. comigo. É onde Eu você colocava a sua estrutura afetiva, emocional, e ele supria isso, você exatamente, supria ele, ele supria você, né. exatamente. Aham. A gente era um e tenho muito orgulho dele, muita falta. Daí então, aí começou a vir esse vazio, eu dentro de casa eu me sentia só, não tentava relacionar em Isso nada. com quantos anos mais ou menos, assim, que você sentiu isso mais forte? Seus 13, 14? Eu comecei a sentir isso dos 9 anos de idade. No começo, tipo assim, no começo meu padrasto foi mais carinhoso, brincava com a gente e tudo mais. Ele foi um grande homem. Só que ele cresceu, tipo, no sistema de roça, entendeu? Ele é bem, Uhum. tipo assim, bem sistemático, entendeu? Nessas Uhum. áreas. Mas foi um grande homem, admiro ele demais. E dos 9 anos pra cá, eu me senti só, mano. Não tinha ninguém pra conversar. Minha mãe sempre bajulando meu irmão mais velho. Eu fui e falei, mano, eu não tenho meu pai mais, não tenho quem conversar. E meu irmão mais velho, eu tinha ele Uhum. como pai, ele era meu espelho. Sim, sim. Aí meu irmão mais velho começou a trabalhar na Aspron na época, começou a Uhum. ganhar um dinheiro, aí começou a brigar muito com meu padrasto e foi Hum. embora. Ah, saiu de casa também. É, e eu tinha espelho com meu irmão mais velho. E aí morava só você, sua mãe, seu irmão mais velho E e seu depois, padrasto? aí depois ela chegou a ter mais 2 filhos com ele, entendeu? Uhum. Ele já era o menor. Mas no fundo, me teve um vazio, tipo, de me sentir aquele sentimento de orfandade, de rejeição. Uhum. E eu era uma criança muito amorosa, entende? Sim. Então, pra mim, eu falei, mano, acabou minha vida. Então, eu comecei na escola, aí ver a galerinha fumando, ver a galerinha Você descolada, começou a se identificar com outros grupos, né, sim, pra sentir pra aceito, pra sentir sentir aceito, parte. isso. Aí começou o quê? Com maconha? Eu comecei, na realidade, eu comecei primeiro foi com cigarro. Com Aí eu cigarrinho? fumava escondido. Aí outra vez Aham. eu comecei a ter com minha mãe minha. Minha mãe fuma muito, então eu comecei a pegar cigarro da minha mãe, entende? A gente temos que entender hoje que a gente, como pai, a gente tem que ser um exemplo para os nossos É. filhos. Eu comecei com a minha mãe, aliás, né? Então eu comecei ali na galera descolada, fumava um cigarrinho, aí tentava beber, mas bebida eu nunca foi minha praia. Aí pegar as mulheres era legal, matar a aula era legal, pinchar era legal. Então aquele meio ali que eu criei, aquele vínculo, ele preenchia, entre aspas, o vazio que eu carregava. Eu me Uhum. sentia aceito, eu me Uhum. sentia Parte. aquele parte de alguma coisa. Sim. Então isso foi gradativamente piorando, porque a doença ela é progressiva. Eu comecei a fumar maconha. No começo eu não gostei, passei mal, mas como eu estava naquele convívio, eu falei, não, tem que aprender a fazer esse trem aí. Eu comecei a tomar gosto de fumar maconha. Depois eu comecei a ir em outras escolas, pegar Uhum. meninas, trazer para o meu bairro, e a gente fumar maconha e tudo mais. Uhum. Até então, o que aconteceu? Eu fiquei meio rebelde. Aí daí eu começava a pegar moedinha da minha mãe, moedinha do meu padrasto. Aí nessa idade eu estava na fase de 11 a 12 anos já. Aí nessa idade, aí teve um certo dia que o meu padrasto pegando as moedas dele. Eu tinha 11 a 12 anos. Eu lembro que ele me deu uma surra e me mandou pra rua. Aí minha mãe brigou lá e tudo mais. Foi ele, aí, pô, conseguiu controlar a situação. Aí depois, acho que a segunda vez que eu tinha fumado maconha assim mesmo, acho que nem onde eu tinha andado, sentiram um cheiro, aí endoidou, me jogou pra rua. Isso eu tinha 12 anos de idade. Mas jogou pra você morar na rua? Morar na rua. Mas você chegou a morar na rua? Tipo assim, na minha época, como eu tinha muitos colegas, então eu fui pra casa deles, Ah, entendeu? Os você que eu pediu já abrigo. aprontava, entendeu? Porque eu tive colega de infância que a gente foram criados juntos também, entendeu? Uhum. Mas só que esse colega meu de infância tinha as mesmas paradas que eu tinha de pior, mano.
cresceu sem pai, era pior do que eu 1000 vezes. Aí você Aí invernou mesmo. comecei a pinchar, começamos. Pô, a gente bagunçava demais, a gente abria carro dos outros, roubava extintor, Começava com pequenos crimes, né? Tipo pequenos assim, um crimes. 55, um descuido aqui, roubava uma coisinha ali, Hum. tentava entrar num carro, começava essa questão da, da criminalidade ali, o início, né? Sim. De- e quando você acha, assim, Wallace, que você piorou mesmo, assim, nesse quadro, aí você foi indo, você foi morando, você chegou a voltar para sua casa ou depois dali você não voltou mais? Não, o que aconteceu? Aí nessa casa eu piorei muito. Aí a mãe dele viu que nós estava demais, aí Aham. mandou embora. Eu fui para casa de outro. Aí depois nós bagunçamos, a mãe dele mandou embora, eu já não tinha onde ir. Aí os traficantes que eram do meu bairro Nova Sintra, e Uhum. nessa época era um nível de criminalidade muito forte. Uhum. Então tinha patrões mesmo, psicopata mesmo, os psicopatas que são hoje dono do morro todo, me pegou para me criar, entendeu? Psicopata é o apelido, né, que dava para eles, né? Psicopata É tipo assim, é o nome do grupo, né? Ou psicopata de ser psicopata mesmo. seria psicopata Mas mesmo. eles são conhecidos assim, é o nome que se dá. É, tipo assim, eu tô citando como eles eram no crime, entende? Aham. O gênero deles, eles não era bandidinho, bandidinho, eles eram realmente, Homens tipo maus assim, a mesmo. polícia vê ali, a polícia tem que correr, não é eles, entendeu? Entendi. Eles Então, eram uma facção criminosa sim, mais assim, hostil mesmo. Tinha a violência como a base do seu funcionamento, né? Tipo assim, deu sim, mole, morre, já era. já era. O Cabana teve uma época que tinha muito disso, né? Sim, Hoje é mais pacificado, tem muita coisa mais tranquilo, mas tinha uma época atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, sim, eu lembro que tinha um buraco da coruja, buraco da coruja. né? Tem umas regiões bem mais violentas. Nem sei se o buraco da coruja era violento, não sei. Ele Mas era tinha, demais. mas tinha os nomes, né? No folclore ali, na cultura do Cabana, do Nova Do Nova Sintra, Sintra. enfim. É uma região muito violenta, como várias comunidades também são muito violentas, né? Sim, E você foi abraçado por eles como um discípulo do crime, assim, né? Para exatamente. poder vender, fazer avião, Isso. roubar e vender a droga e manter o seu vício. E nessa época você já usava já a droga mais pesada? Não, nessa época eu só fumava maconha, mas de vez em quando. Só que eu entrei na parada, mas com a mente de quê? De ter o que eu não tive. Então, eu já tomei, tipo assim, eu era Eu o quero ganhar bem dinheiro, cabeça, eu quero ganhar eu dinheiro, quero. comprar. É tipo assim, o crime tem plano de carreira mesmo. Eu quero ter meu grana, eu quero comprar minhas paradas, eu quero. Exatamente. Plano de carreira do crime mesmo, né? Sim, Você absorveu isso no seu coração. sim. Eu olhei pra mim e falei, mano, não Tem tive nada. pai, não tenho nada. Vou Aham. entrar nesse tempo aqui, vou ganhar dinheiro, viu? É interessante essa questão sua, porque toda vez que eu converso com a turma que entrou no crime, entra com essa ideia de plano de carreira. É exatamente isso. Por exemplo, pô, cara, meu pai foi um alcoólatra, Sim, né? É, sempre morei em periferia, né? Nunca tive dinheiro, não tenho uma casa, não tenho base educacional. Minha mãe teve um outro homem que não conseguiu lidar comigo diretamente, me colocou para a sim. rua. Fui pulando de casa em casa. Sou praticamente população de rua. Ou eu vi população de rua, conforme a maconha e tudo mais, ou eu tento também resgatar minha vida, minha relação. Vou na casa da minha mãe, peço perdão para ela, para o meu padrasto, arrumo um emprego. Mas aí também você tem que ter uma construção moral, uma estrutura ética, um, uma questão emocional muito forte para fazer isso. Já estava assim, mais para lá do que para cá, né? Já fumando maconha, Cheio de já traumas. fragilizado, cheio de traumas. É muito mais assim possível você ser absorvido pelo tráfico e o tráfico aceita você dessa forma porque precisa de pessoas que têm disposição de fazer as paradas, né? Tipo assim, você tem que estar à Sim, disposição de enfrentar a polícia, disposição de fazer um culto, disposição de levar uma droga, disposição exatamente. de se envolver de fato com o tráfico, né? Como ele é mesmo, a sua Sim, violência e tudo mais. Então você é como se a sua vida fosse te preparando para isso.
imagina assim, a morte do seu pai, o abandono. Se a gente fosse pegar um plano do Satanás, você estava vivendo no plano dele ali de morte, porque o fim desse aí é te matar, né? O fim disso sim. é virar estatística, né? Tipo assim, mais um. É menino da favela, negro, assassinado pela polícia pelo tráfico de drogas. Enfim, isso aí acontece todo dia. Hum. Mas hoje nós estamos aqui com você porque você é uma exceção dessa estatística, né? Amém. Glória a Graças a Deus. Deus. Mas você se envolveu profundamente com tudo isso. Profundamente. E o que que você acha dessa fase? Como é que foi essa fase? Aí você tipo assim, cara, não, eu vou seguir carreira aqui. Aí você prospectou, eu sei que é um cara que quando você coloca uma coisa no seu coração, você corre atrás. Aí naquela hora você falou assim, não, cara, eu vou buscar aqui. Eu coloquei na minha mente, mano, eu sou cria da favela, como o favelado fala, É, eu vou mandar no morrão. Eu sou cria e vou fazer o que e vou ninguém fez por participar. mim e Aham. vou fechar nessa parada, o que demole, já era. Então, E Deus de foi uma fase pequeno, muito difícil. então, e os caras eram muito ruins, você não faz ideia de quem eu tava perto. Não era bandidinho, não era para criminalidade igual é hoje, não subestimando. A questão deles era muito mais pesada, era mais sangue, entendeu? Sim. E frieza, assim, num ponto. Só que a minha visão não era essa. Só que o meu coração é tão engraçado, porque a minha mentalidade é de ganhar dinheiro, de ter carro. Portanto, eu tive carro, tive moto, Você é muito tinha vaidoso, casa. né? Você é muito Então, e essa vaidoso. vaidade veio de lá, Olha o entendeu? cabelinho do cara. Essa Olha, olha, vaidade olha o veio de cordãozinho, lá, ó, né? olha o reloginho. O cara é cheio dos Então, pregnou em Você mim, não viu, não, mas entendeu? ele tava maquiando ali, ele tava fazendo uma. Então, essa Entendi. cultura veio de lá, entendeu? Eu era bem chato, entendeu? Então, na parada, o que que acontece? Você queria ganhar dinheiro pra ostentar suas paradinhas, ficar com Sim. as meninas e tudo mais. E como os patrão viu que eu era o cabeça, que eu não era aquele Zé Droguinha, que eu queria mulher e querer adquirir Aham, bens, aham. então eu fui ganhando nome na parada. Com o quê? Com 15 a 17 anos, eu já era o gerente, já tinha 2 guerreiros a Uhum. meu comando, entendeu? Entendi, entendi. Então, o que que acontece? Aí nessa fase, eu comecei a ficar bem soberbo. Eu cheguei, tipo assim, a tentar cometer alguns crimes, tentei cometer alguns homicídios, mas daí que tá a chave. O meu coração Você é não dele, conseguia, mano, eu não conseguia, mano. Aí, é. tipo assim, Interessante isso, e né? os outros eram obrigados a matar. Eu não, os caras não, ele não vai. E eu falava, não, não vou, não mato ninguém por ninguém, não, mano. Não leva a mal, não. E falava, e como os caras já tinham carinho por mim, e eu fiz a favela crescer também, entendeu? Uhum. Só que aí nisso, o que que eu fiz? Fui lá no centro de Macumba que eu vou fechar meu corpo, filho. Você é pior que esse cara. Tipo assim, você tá no crime, você tem que ser ruim, mano. Se você É. tiver o coração bom, Você infelizmente, é não a consegue. realidade, você não é Você aceito. ficou Você tentando azedar seu tentei coração. azedar meu coração, eu entrei dentro do centro de Macumba. Sabe o que, que o cara falou comigo? Ah, Tipo assim, eu não tenho contra, viu, gente? Quando uma religião eu respeito muito. Mas quando eu entrei, o cara falou, mano, sai daqui. Por que isso? Sai daqui, mano. Sai, sai, sai. Aí escondeu, mandou sair, eu saí. é, porque não necessariamente. Esses dias eu vi um pastor falando uma coisa que eu achei tão interessante. Ele falou, uma pessoa falou assim: Orixá é um demônio? Aí ele respondeu assim: olha, na Bíblia não tem nenhum demônio com o nome de Orixá. Eu sou pastor e sou teólogo bíblico. Sim, Então, Orixá é o nome de um deus ou de uma entidade da cultura das religiões de matriz afro, né, africana. sim. Então, tipo assim, você tem que perguntar para essas pessoas o que que é o orixá para elas, entendeu? Eu achei interessante porque a pessoa, quando fala macumba, já pensa que é uma coisa mal, é uma coisa do mal, uma coisa do Sim. inimigo, né? Uma coisa do demônio. Aí você está demonizando uma religião que você nem conhece. Então, se você quiser falar o nome de um demônio bíblico, é um demônio bíblico. Sim. Aí a Bíblia te dá a resposta. Agora, se você quiser colocar que o Deus de uma outra religião é um demônio, aí você está cometendo um preconceito religioso, né? Sim. Você falou muito bem aí, eu acho que você foi muito, muito feliz, né? Tipo, não é um desrespeito. E a próprio líder do terreiro falou, cara, a gente não vai fazer isso com você, né? Tipo Sai assim, daqui, ele se tampou, escondeu, é, mandou sair, ué. sair.
falei assim, eu fiquei assim, mas pô, não tinha sentido de vida, mano. Não tinha, mano, nunca tive. Então, a minha vida toda, olhando assim, a minha vida toda, eu movimentei, eu vivi 33 anos da minha história, baseado tudo em trauma. Sobre o que eu perdi, sobre o tanto que eu fiquei preso, sobre o tanto que eu fui abandonado. Sempre Essa, busquei me recuperar, tipo assim, para ficar bem, mas assim, para minha família me ver bem, para mim eu tentar resgatar esse amor que eu não tive. Mas na realidade eu perfeito. tive, só que eles me Você deram queria, da maneira deles. você Eles queria, me tipo amam, mas assim, do jeito por deles. exemplo, você falou do seu irmão, né? Você queria mostrar pra sua mãe. Eu também tenho, consigo, eu também faço, eu também consigo ser um cara importante, né? Sim, Sempre querendo provar, mas a raiz de tudo é lá atrás, né? lá De alguma atrás. forma você quer provar alguma coisa para alguém, de alguma Sim, forma você está querendo resgatar coisas que você perdeu ao longo sim. da sua caminhada, né? Interessante Isso isso, gera né? uma cadeia, mano. Hoje eu É. olho assim e falo, mano, hoje eu dou graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, do tráfico, você pagou uma cadeia aí? Teve uma cadeia aí? Eu paguei 8 anos de cadeia. Só na Nelson Hungria, quando eu tinha 18 anos, Você foi para Nelson Hungria com Nelson Hungria com 18 18 anos, nem anos. SUAP tinha na época. Eu Uau. fui preso foi Por tráfico de 2007 drogas. por 2 assaltos. Eu fui preso em 2007, dia 24 de abril. E eu faço aniversário 4 de março. Fez 1 mês e 20 dias que eu fiquei de maio. E você ficou 8 anos preso? Não, eu ganhei de condenação desses tráficos, eu ganhei 9 anos e 3 meses fechados de condenação. Uau. Como era o primário, Meu Deus, um menino de recorri. 18 anos de idade. Pensa nisso. 18 anos de idade, vocês estão conhecendo aqui o histórico do Wallace. Abandono familiar, né? Migrando de casa em casa. Foi acolhido pelo tráfico de drogas e agora tentando ali se afirmar no tráfico de drogas com 18 anos, já vai para cadeia. Tomou 9 anos. 3 meses de reclusão. Sairia da cadeia com seus 27 anos. A juventude inteira trancada. Mas você pagou, de fato, quanto tempo? O fato que eu paguei, mas eu paguei picado, porque Picado. eu recorri essa sentença, como era o primário, né? Então eu recorri a sentença, ela voltou depois de 2 anos para 7 anos e 3 meses no regime semiaberto. Certo. A primeira condenação era 9 anos e 3 meses no regime fechado. Uhum. Portanto, que tinha só um anexo o anexo 1 da Nelson Hungria. Que ano que era isso? Isso foi em 2007. Eu trabalhei na nossa Hungria até 2004. 2003, 2004. É. Então você conheceu o seu Leite, seu Cosme, que eram os coordenadores geral da época. Na época, eu conheci o diretor-geral. Inclusive, na época, ele foi mandado embora da Nelson Hungria porque a Igreja Universal foi fazer um batismo lá e deixou uma banheira lá. Deixou uma banheira lá do batismo. E veio o final de semana e os filhos dos presos foram visitar e eles encheram a banheira para os meninos brincar, porque era muito calor, e eles fizeram tipo uma piscininha. Aí alguém, de uma forma maldosa, tirou foto, ou fez alguma coisa, falando que ali lá era Nelson Alegria. Não. E aí queimou o filme do diretor, que era mais humanizado, que é um cara mais. E aí, com essa de Nelson Alegria, ele foi trocado. Aí o que veio depois colocou um regime mais pesado, menos relação com os presos, e aí os presos viraram a cadeia, virou rebelião, e depois disso eu não podia entrar mais. Acho que é 2002, 2003. Você chegou em 2004? 2007. 2007, logo depois. Lá dentro eu conheci muita gente. Foi lá que eu conheci o Jeremias. Jeremias. Jeremias conheci lá. O Fabiano estava preso lá na época, que que é o irmão do seu Modesto. Conheci o Lafayette. Conheci. Naquela época estava preso lá, o Rony Peixoto estava preso lá nessa época, morreu agora, né? Estava preso naquela época lá, muitos homens, muitos homens do crime mesmo, assim, a galera. E é uma faculdade lá dentro, E né? lá foi mais que o que eu desenvolvi. Eu cheguei lá, tipo, como a minha cadeira fechada do regime fechado, eu fiquei
nos pavilhão, que é um na cela. Cheguei a estar junto com o cara que tinha 300, 900 anos de cadeia. Na Quando mesma eu cela. cheguei no pavilhão, sim, os caras falaram, mano, qual é seu nome e seu vulgo, qual quebrada? Eles foram caçar, rastrear para saber de onde é que eu era, para me ver se eu podia entrar no pavilhão. Olha isso. Os próprios presos. Próprio preso. Se ninguém falasse a meu respeito, se ninguém da minha quebrada falasse a meu respeito, eu Uhum. não era aceito dentro do pavilhão. Uhum. Falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô na minha É, vida? ué. É, ué. E lá, tipo, um cara primário, eu cheguei tipo assim, você tá A louco? faculdade do crime. Faculdade do crime lá, eu me Os aprimorei, principais peguei mentores. contatos, mentores, peguei contato e tudo mais. E, tipo, saí dali Pior. pior, um baita traficante, um baita cara cheio de contato. Uhum. Aí que eu comecei a me envolver mais ainda. Só que fora disso, teve uma grande questão, né? Quando eu fui preso, eu já era gerente da biqueira, já atuava, já tinha nome, já tinha tipo, dois guerreiros, tipo assim, dois menor, trabalhava para mim e tudo mais, eu Uhum. tinha as condições. Uhum. Só que a mãe do meu primeiro menino, quando eu conheci ela, foi na vida louca, entendeu? Uhum. Só que o que ela fez? Ela me abandonou, cara. E chegou a relacionar com amigos meus, aí limpou minha casa, pegou minha moto, vendeu 2 casas, Isso você falando, preso. estou preso. Aí falou que ia colocar advogado pra mim, vendeu umas casas lá. Não, limpou tudo que eu tinha, mano. Aí eu esperando no advogado, assim, tava de boa. Ficou 4 meses comigo, 4 meses limpando tudo que eu tinha. E grávida de mim. Foi o Nossa. Kaique, que é meu filho mais velho. Certo. Aí na hora que, tipo, Ela também hoje é dependente química também. ela é dependente química Uhum. e tá precisando de ajuda, mas ela não quer, né? É. Infelizmente a pessoa ela tem que querer, tem que o primeiro passo é reconhecer, né? Sim. Então nesse abandono dela, eu comecei a ficar surtado. Tipo assim, comecei a tomar o Levozine de 100 ml como eu não precisava. Comecei a tomar o Odol, meu corpo Isso virou dentro da cadeia? dentro da cadeia. Porque, tipo assim, como era a minha primeira mulher que eu morava tudo mais, Você se sentiu traído. me Foi um senti trauma. traído, foi um trauma. Tentei me matar. É Ih, mesmo. fiz forca. Tipo, o dia, eu dormia o dia inteiro, acordava à noite, entendeu? Então, como Você ela sofreu mesmo. Você teve aquela sofria mesmo. sofrência mesmo. Lá. Aí o que aconteceu? Eu já usava outra substância química, mas não essa que eu uso hoje, que eu sou mais dependente, entendeu? Aí lá eu comecei, tipo, quando eu tinha ainda 2 meninos trabalhando para mim, ainda vinha dinheiro, eu comecei a usar, a virar à noite. Aí daí que eu comecei a usar o crack lá dentro. E ele era muito caro. Então, como eu já tinha gente no meu bairro também, então comecei a usar lá, comecei a usar depressão, Crack. não comia nada. Dali, tipo, eu falei, não, mano, era o sonho meu era de ser pai. E eu amava ela, amei ela 10 anos, tipo, da minha vida. Eu era um menino imaturo também, tipo assim, em área de Afetivo. relacionamento e afetivo, entendeu? Então, tipo, pra mim, eu entreguei o meu coração pra ela. Eu não quis saber quem ela era de verdade. Eu falei, não, eu gosto dela e se abrir meu coração de verdade pra ela. Mesmo sendo criminoso, mas deixei meu coração pra ela. Certo. E daí ela relacionou com muitos camaradas que falavam que era meu e tudo mais. Eu fiquei mais doido. Aí uns lá pegou eles e tudo mais. Não amando o meu, mas porque no crime tem a famosa gira pé de pano, entende? Então ela não é aceita no crime, entendeu? Tipo, se o camarada tá preso, aí você vai pegar a mulher do cara, então não é aceito. Então, por eles cometer esse erro, o crime mesmo cobrou, entendeu? E você pagou de fato quantos anos? Aí eu fiquei aí, nessa condenação, ela E foi reformou. aí que você começou o crack. Aí que eu comecei o crack. Num baque emocional muito grande, uma traição. Ali você deu uma baixa, você abriu pro crack e ali você começou a usar crack. É onde começa uma fase mais complicada ainda, que com o uso de uma substância ainda mais poderosa, mais forte ainda, você começa agora ali a viver um drama pesado, né? Porque agora, depois de quanto tempo você sai da cadeia ali? Ó, eu tomei essa reclusão de 9 meses, e 9 meses, 9 anos e 3 meses fechado. Como eu recorri, eu era o primário, eu recorri, Uhum. ela voltou depois de 2 anos. Ela voltou já caindo para 7 anos e 3 meses no regime semiaberto.
Então foi só pedir o pedido do albergue, porque eu tinha que pagar o certo, era um sexto da pena. De 7 anos, dava 1 ano e 2 meses. É. Eu já estava 2 anos, então eu já tinha pagado mais do que eu devia. Aí eu Uhum. pedi o. Foi pra rua. Aí eu fui de albergue. Aí o albergue, aí foi pior, que era no Bela Vista, depois fui pro São Gonçalo, depois Nossa. fui pro Chacras del Rei ali, nós comandávamos o Chacras del Rei. Então nós formamos uma facção na época e saía do albergue tinha especial, saía tudo para quebrada do um, e nós ia meter assalto. E João César ali, Marville, nós tipo, aprontamos demais, assim, não vangloriando, mas eu entendo que eu fiz muito mal à sociedade, entende? Mas pra mim aquilo ali era meu estilo de vida já. Pra mim, eu falava assim pra mim, mano, eu vou morrer sim. E tá de Uhum. boa, pra É o mim é de crime. Você, boa, é o você crime. absorveu o crime como a cultura. Você se considerava um profissional do crime. Exatamente. Muitas pessoas, poucas pessoas conseguem entender isso, mas para quem mora, por exemplo, na Zona Sul, né, para quem teve família, quem teve toda uma estrutura familiar, viu o pai sempre trabalhando, é, é, não consegue entender que quem nasce na comunidade, muitas vezes, quem vê o tráfico de drogas tão de perto e vê também que dentro do tráfico de drogas existem pessoas que fazem carreira. Eu já conversei com tantos traficantes dentro de cadeia e eles falam comigo, Cacá, eu quero comprar um apartamento, quero comprar minha casa, eu quero comprar meu carro, eu quero ganhar, eu tenho meta de ganhar 1, 2, 3, 4 milhões, e aí depois eu paro, mas nunca para, acaba morrendo no tráfico. Sim, É uma ilusão, uma ilusão. Mas muitos, é uma ilusão, mas muitos acreditam que isso é possível. Então, é uma ilusão mesmo. Acaba sendo morto, acaba sendo preso, mas para um adolescente, para um jovem que está ali, que não tem base familiar, que não tem outras perspectivas e que vê assim, cara, eu vou roubar e vou pagar para ver, não é não? Vou pagar para ver, bicho. Assim, se der, deu. Se de repente eu acerto a boa aí e fico de boa, vou para uma praia, compro um apartamento, vou pegar umas minas. Tipo assim, é, é quase que um pensamento que envolve uma grande parte dos adolescentes que entram no tráfico. Ele vê um cara com um carrão, aí fica sabendo que um se deu bem, comprou uma casa em tal lugar, que mora num lugar que nem ninguém sabe que ele é traficante, sim. né, que já tem sua boca, já tem sua estrutura aqui. Então o cara mora num lugar, o cara paga de rico, convive com a alta sociedade, tem muito dinheiro, os meninos estão lá ralando lá na quebrada lá. De vez em quando ele vai lá dar uma volta, ver como é que estão as coisas. Muitos idealizam esse estilo de vida, né? Hoje, Exatamente. não é? Não existe Sim, isso. Eu já conversei com existe. muitos, assim, relatando, falei, cara, então você pensa assim, você quer um dia, por exemplo, morar eh, numa praia, em Copacabana, por exemplo, ter seu carrão, ter seu apartamento lá e tem uma galera trabalhando para você no Eldorado, tem uma galera trabalhando para você no, no, no Belo Horizonte, entendeu? Tipo assim, é isso mesmo. Eu tenho vários pontos, eu tenho vários pontos de venda e é um negócio mesmo, né? Tipo assim, que eu tenho tanto de lucro, eu vendo tanto, eu ganho tanto, eu compro por X, eu compro do ciclano de tal, eu sou filiado a tal facção que me fornece por X, Exatamente. desse tanto de droga eu faço esse tanto de dinheiro, e no final do ano eu vou ter tanto, e se com esse tanto eu compro isso, eu guardo aqui, eu ajudo minha mãe, eu ajudo meu irmão, eu ajudo a Sim, povo né, tipo assim, é meio que uma coisa assim, aí você vai conversar com esse cara, você: "Não, sai do tráfico, tudo mal", o cara falou: "Que é isso, mano?", tipo é assim, doido. "Você tá doido?". O meu planejamento tá todo em cima disso, né. E a mente dele, o ruim que a mente dele, ele tipo assim, não, agora não, daqui a pouco eu vou só É conquistar mais. sempre aí você fala Ele comigo: sempre "Não, quer Cacá, mais, agora não". não Não, tem eu fui dentro da cadeia, eu fui contentamento, dentro da cadeia não conversar com o cara, olhei no olho existe e falei assim: "Mano, vamos sair disso, mano, você vai morrer nisso aí". Falei: "Não, não. Não, daqui uns 5 anos eu saio. Deixa eu sempre o conquistar". mesmo discurso. É essa a ideia, é incrível isso, né, cara. E muitas vezes a sociedade não consegue entender que é um plano de negócio, um plano de vida. Só que para você montar uma padaria, para você montar uma empresa, para você montar alguma coisa, você não põe sua vida em risco. O tráfico de drogas, Coloca sua é vida. você calcula o capital que você coloca em investimento. Você não tem 1 milhão, você não tem 100 mil reais para colocar no negócio, ou você tem sua vida, então você coloca a sua vida em risco. Aí tem duas coisas, você pode morrer ou ser preso.
né? Tipo assim, aí você falou, não, velho, pra mim morrer é lucro aqui, tipo, no sentido assim que eu não tenho nada, então Tenho nada a perder. muitos falam assim, se eu viver igual eu vivo o resto da vida igual meu pai, eu vou morrer bêbado, vou morrer sem perspectiva de vida, sem comprar nenhum barraco. Sim, Eu prefiro viver até 18 anos. Eu escutei muitas vezes, eu prefiro viver até 18 anos e comprar e zoar e usar droga e ficar com as meninas e ter o meu carro, do que viver uma vida inteira e não ter nada. Né? Muitos falam assim, não, beleza, se eu morrer com 20 e poucos anos, cara, mas mal sabe essa pessoa que o maior patrimônio que ela tem é a vida dela, né? a vida. Mas aí alguém tem que falar para ela que a vida dela é preciosa, né? Alguém tem que mostrar para ela que, Que a, ele é que ele é amado. amado, que a vida dele é preciosa, Independente do que que não acontecer, interessa ter que há um dinheiro. amor sobre você É, que aí que já é, aí aí a chave vira. vira. Mas me fala uma coisa aqui. Demorou pra virar a cara. Meu Deus, Nossa, mano. meu Deus do céu. Mas me fala uma coisa aqui. Aí você, mas teve uma época que você também abandonou o tráfico, ficou só na pedra, né? Tipo assim, teve uma fase da Não, dependência química, né? tem uma época que eu casei, cara. Eu fui 8 anos casado. Eu fui diácono na igreja. Eu instituí uma família, Ah, você ainda igual a mãe do, chegou. do meu menino, do Você meu chegou Isaac. aí pra igreja. Mas o que aconteceu? O crime, tipo, o inimigo da minha alma, primeiro ele te dá uma bandeja e ela é prazerosa. Ela tem as melhores cobiças da face da terra. Aham. Ao ver, sim, todo mundo quer. Só que ele é mentiroso. Me tirou demais, Só né? que ele não quer me ver bem. Safado. Safado. Quer pegar sua vida. Ele me veio com. Ele falou assim: é a hora. Vou pegar ele, vou oferecer ele o que eu tenho. Vou mostrar para ele uma vida boa, uma vida que tem status, uma vida Uhum, que vai uhum, dele casa, que vai dar tudo que ele quer, que a maioria da sociedade hoje uhum, busca ter casa, ter coisas. Vai me mostrar uma vida que eu vou ter coisas e fácil e rápido. uhum. Certíssimo. Só que o meu plano original ele não sabe. Então, aí eu saí da cadeia, aí fui ver meu menino. Essa mulher já queria voltar pra mim. E eu, você é doida? Lógico que não, tudo mais. Ela falou, você não vai ver seu filho. Eu falei, eu não viajo não. Eu ficava brigando com ela por causa disso. Aí teve um certo dia, eu já saí doido da cadeia, já saí metendo assalto mesmo. Eu era, tipo assim, eu era um assaltante muito frio. Eu pegava assim na arma assim, pra ver agora, se eu sentisse medo ou não, mano, vou não. Por que tô com medo? Agora se eu pegasse, né, ela falava assim, tipo assim, no meu dilema, ou é tudo ou é nada, mano. Se eu pegar aqui, tô com medo, eu não vou. Agora, se eu peguei, para isso mesmo, é isso mesmo. Eu era assim, entendeu? Eu fui criado assim, eu peguei essa cultura assim, entendeu? Então, eu já saí, já com moto, carro, já. Tipo assim, 3 meses já tava todo estabilizado. Só Uhum. que eu ia ver meu filho, aí ela não deixava. Aí eu ficava doido brigando com ela. Aí teve um dia que ela me xingou, eu fui lá, ela não deixou entrar. Desculpa. Eu peguei, dei que tanto de tiro na porta, chutei a porta. Eu fui ver o berço do meu filho, tipo uns passos assim, ó. Tanto de tiro. De ter matado meu filho. Eu tava cheirado, louco, bolado com ela. Só que eu amava ela ainda, entendeu? Só que ela queria ficar comigo, mas meu orgulho falava, mano, você me traiu no momento que eu maior precisei. E só não matei ela porque ela era mãe do meu menino, de verdade. Tanto ódio tinha dela. Tanto ódio, velho. O que ela fez comigo, tipo, quem sou eu pra julgar ela? Tipo, é, fez uma coisa horrível, né, velho? Tipo, tava comigo depois. Mas me fala uma coisa, nós estamos apegados nesse ponto, que eu acho que é um ponto muito forte para você, que eu vejo que hoje você já superou isso já. Sim. Mas o ponto é, quando que você realmente entrou mesmo assim na fase só da pedra mesmo? Aí que não vai chegar agora. Uhum, Aí, o que acontece? Aí nisso, eu não vendo meu filho, ela não deixando, eu ficando doido. Eu comecei a consumir muita cocaína, mas a cocaína pra mim eu vomitava, o meu estômago rejeita, eu não consigo. Aí um certo dia acabou e eu falei, me dê esse trem. Aí foi o crack, eu peguei o crack, eu já você já tinha tinha usado na experimentado na cadeia, cadeia? mas não cheguei a ser viciado. Aí eu fui, comecei a usar crack. Aí Uhum, comecei a usar, só que eu sou muito acelerado e muito compulsivo em tudo, aham. muita Tudo que coisa. você Tudo que eu faz. faço, eu sou intenso, bem Uhum, intenso mesmo. Tipo, se eu sempre digo, você faz isso.
Aí É, se eu não você puder é. fazer o melhor, eu falo, mano, eu Ele não vou mora com a gente fazer, aqui, o mano. Alice. Eu não vou fazer porque eu não vou dar meu melhor, então É, não rola, é entendeu? verdade. Eu sou bem E é um tenso. ponto positivo na sua vida, né? É uma coisa Sim, boa, é uma né? Que coisa nessa boa. época estava sendo pro lado Usada ruim, pro né? lado ruim. Porque isso é um lado muito bom. Tudo que você faz muito bem feito. Sim, Você faz com muita intensidade. muita Então vamos chegar intensidade. numa coisa muito legal aí. Aí daí, como eu não podia ver meu filho, eu tava naquela zona doida, eu voltei a fumar pedra, só que eu voltei fumando tudo. Nossa, imagina. Fumando, derretendo tudo. Aí o que aconteceu? Aí os caras viram que eu tava fumando pedra, aí foi lá, roubou os quilos que eu tinha Porque aí você já não tá mais apto pro tráfico de pro drogas. tráfico. Porque agora você vai dar derrame. Agora eu vou dar DM, agora eu É, virei um noiado, onde que noiado. até a própria maloca, o próprio noiado, ele É, não não tem pode. esse Não conceito. pode. Você Aí, vai, você vai colocar aquele negócio, né? O leão para cuidar da ovelha, né? Não tem jeito, né? tem jeito. Vai comer a ovelha. Aí roubaram o tanto que eu tinha, aí os que não gostavam de mim, porque eu era folgado, já Já queria fazer minha tomaram no caveira, aí carro. os donos falaram, não, calma aí, mano, você é dois que criou com nós aqui, ó. Toma uma peça aqui, vai lá, faz seus corres, vem trazendo dinheiro pra nós. Aí eu roubava usando e pagava, roubava usando e pagava. Aí foi o que eu mais viciei. Aí é uma fase mais Aí eu difícil. paguei, mas depois comecei a usar. E eu sou muito impulsivo. Eu já cheguei a virar assim direto, assim, 8 noites, sem parar. Eu sou muito Aí você adoeceu compulsivo. mesmo. Aí eu adoeci mesmo. Já tinha uns quantos anos já? Quando eu fiquei, tipo, nessa fase assim, foi 2000 e... Foi assim que eu saí da cadeia. Eu fiquei 2 anos e 2 meses, então de 2007 foi para 2009, de 2009 para cá, tipo do meio do ano para cá, eu invernei. Aí eu Nossa. invernei. E nessa fase alguém te propôs ajuda? Seu Wallace, tá demais, vamos parar. Sim, é tipo, o, o que acontece? Minha mãe tentou algumas vezes colocar eu dentro de casa, mas quando eu já estava num nível muito forte da substância, cheguei a tirar coisas de casa, já não dava mais. Entendeu? Minha mãe tentou se compadecer, minha avó, que é uma rainha, que eu não posso deixar de falar nela, É, por mais que eu tirava tudo dentro de casa, ela vem cá na rua, você não vai. Não e interessa. você chegava a ficar na rua mesmo, morando na rua, uma pedra na rua, roubava, pegava a pedra e ia É pra tipo rua. assim, eu tinha casas pra ficar, mas Aham. tipo assim, mas tipo aqueles barracão de usuário, ou então casas de traficante que eu tinha que ficar e tinha que servir eles, entendeu? Uhum. Mas chegar assim a dormir, morar na rua assim não, porque por mais que eu tô usando, eu sempre dava meu jeito, entendeu? Mas chegar de dormir sim, assim não, Mas quem que entendeu? foi a primeira pessoa que te falou assim, cara, você não quer parar de usar droga, não? Quando foi a primeira vez que você ficou assim nesse ritmo aí durante o quê? 5 anos, 6 anos direto? Mas, na realidade, teve Ou uma. aí você falou que você foi pra igreja? Foi nesse período que você foi pra igreja? Não, o que acontece? Eu fiquei usando mais. E o que acontece? Na realidade, eu fui ter queimar muito um pavio mesmo. Eu fui e não parei. Só que daí eu tava usando e metendo muito assalto. Aí os polícias civis foram na casa da minha mãe lá. O pior, a casa da minha mãe toda me caçando. Queria me matar. Eu fui para Sete Lagoas. Aí lá minha tia Nájila, né? Aí minha tia, ela me forçou a ir pra igreja. Não, você vai pra igreja e tem que ir. Eu fiquei lá bolado lá na igreja lá. Assim, pastor falando, aquele lenga-lenga, policial tirando. Só que eu cheguei lá, eu pulava o muro de madrugada, eu roubava a quebrada toda. Tipo assim, os bar, as coisas, era Você muito era, simples você era roubar. muito, você era muito Era compulsivo, né? muito compulsivo. Eu gostava muito de Fala, dinheiro. fala no microfone. Eu gostava muito de dinheiro. Aí, mas na rotina dela me forçar aí um dia eu comecei a bater palma, fui numa legal, comecei a entender um pouco, né, de quem era Deus, como funcionava, entendeu? Aí fui e cheguei no dia e falei pra ela que eu tava roubando, mostrei ela meu colchão cheio de dinheiro, entendeu? Falei pra ela como é que eu tava. Aí me deu um tapa na cara, mas não deu não, graças a Deus. Fui pra ela, falou, tia, não põe a mão na minha cara não. Homem ou mulher nenhuma tá pra nascer pra colocar a mão na minha cara. Te respeito muito, mas não faço isso de novo. Ela não, desculpa, eu tava meio com raiva aqui, eu não tava esperando isso de você. Ela, não, tudo bem, eu te falei porque
de verdade, senti algo diferente na igreja, senti que eu quero conhecer esse Jesus. Porque a partir de agora, eu nunca tive um objetivo de vida. Para mim, o que Você une comigo começou, você começou a sentir, tipo assim, algo diferente. Você é algo começou, diferente. Isso. ali você começou a fazer, talvez depois de todos uns 10 anos de vida louca aí, é, agora a primeira vez você fez uma reflexão, tipo assim, ó, acho que eu quero parar, acho que eu quero experimentar. Sim. Você começou, Comecei a ver, foi, peraí, será que tem um outro tipo de vida para me é, oferecer? é Ou é isso aqui? interessante, Porque eu não sabia interessante. outro tipo de vida. Eu não É, tinha um pai, como conversando, não tinha um é, irmão. é. Tive uma mãe, Você mas fica um. vendo a sociedade assim, mas você não imagina, pois se é possível para mim, né? Será que eu consigo viver esse estilo de vida, um outro estilo de vida? Aí você começou a ir para a igreja, você começou a olhar assim, papai, inicialmente, isso aqui é lero-lero, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois você começou a falar, nossa, escuta um aqui que fala que mudou de vida, escuta outro ali que falou que mudou de É, vida. exatamente. Você, Os pô, eu era testemunhos. traficante, eu não sei o Isso. quê, Falei, mudei de não, vida, mano, eu tem roubava, jeito, mano. matava, né? Tipo assim, que nem aquela música que a galera fez no carnaval naquela época, eu era um bêbado e vivia E drogado. drogado, mas eu fui curado, tipo assim, aí a gente começa a escutar isso, daí e a fé vem por ouvir, né? Aí Hum. você começa a falar, pô, velho, uma vida louca, vai que Deus muda a minha vida. E nesse momento que você começou a abrir o É, coração. abrir o coração. Mas aí você tem a dependência química, por mais que você abra o coração, mas você tem a compulsividade do uso. Hum. Aí começa o dilema, né? Só Como que, parar, né? e lá eu comecei a procurar. Só que eu encontrava só maconha, né? A minha de preferência, não Quero achava. crack. Que era o crack, não achava. Aí depois um dia eu falei assim, ah, mano, quer saber? Não quero isso mais. Não, eu comecei a lutar contra mim. Arrumei um Uhum, emprego de lava-jato. Por isso que eu uhum. até lavo o carro legal, você já Nossa, viu? É o carro ali de gente, lava-jato. sinistro. Lá na o Lava Jato era legal, eu lavava no sábado, assim, era 80 carros, mano. Tinha Guariba. Aí você é bom mesmo. Então, ia na rampa com o jato, às vezes eu controlava a ducha, que a pressão era no dedo. Meu dedo tinha Agora não era calejado mais arma, mais. não, era só o jatão. Era Agora. só o jatão, é. É bom. Aí daí eu fui e falei, não, mano, tô a fim de parar de fumar. Aí tentei, dei pros outros, não consegui. Falei, mas peraí, por que que eu não quero pra mim, eu vou dar pro cara? O que eu não quero pra mim, eu não tenho que dar pro Aí você cara, não. começou a ter senso Aí, crítico, né? aí chegou um dia que eu cheguei da igreja, peguei uma pá, joguei longe. Tá repreendido em nome de Jesus. Mano, Mas é interessante, tipo assim, que como você não escutava testemunhos, você não escutava pessoas falando, tirar a questão religiosa, mas tem sim, gente falando que é possível mudar de vida. Gente falando que tem como, através de um poder de Deus, você superar o seu problema do uso. Tem gente falando que através do emprego, que através do trabalho, tem como você ganhar seu dinheiro e fazer sua vida. Tem gente falando que tem como casar e criar seus filhos. Então você vai escutando aquelas palavras ali, você vai falando, pô, velho, vai que eu consigo. sim, Vai que eu tenho. Aí você começa a acreditar, de repente você começa a ver que a maconha está atrapalhando. Aí, aí vem um outro doidinho querendo maconha com você. Você fala, pô, velho, eu tô custando a sair aqui, não quero que você entre. Aí você sim. já Sua começa a fazer um consciência juízo. vai Olha como é que pesando. vai construindo. É isso que eu falo muitas vezes, cara. Tipo assim, muitas pessoas não entendem, cara. Você não colhe o que você não foi plantado. Não tem como você sacar uma coisa que você não depositou. Sim, Então, tipo assim, em meio à pobreza, em meio a tanta dificuldade que vive pessoas hoje, que estão ali na pobreza, abaixo da linha da pobreza, na miséria, que nem eu fui visitar essa mulher que eu fui visitar aqui em Nova Contagem, que é uma mãe lutando com todas as forças para manter seus dois filhos adolescentes. O mais velho já foi já para o uso da droga já. Então, tipo assim, ele volta para casa, não tem uma geladeira, não tem uma televisão, tem nada. É um barracãozinho de telha, de amianto, que não tem comida, uma lampadazinha, você não tem o que. Aí o menino tá ali dentro ali, muitas vezes, se não tiver uma mãe muito forte, um pai muito forte, alguém falar na cabeça dele, não, meus filhos, vocês vão vencer, vocês vão vencer. Se tivesse, vai embora cada um, né? Eu perguntei para ô, dona Rosa, você começa a beber, hein? Ela falou, você começa a beber, acabou tudo, Cacá, porque aí eu desanimo dos meus filhos e perco tudo. Então, tipo assim, a grande maioria não suporta, né, a pressão, né? Porque, imagina, cara, hoje, por muito mesmo, você pega, assim, pessoas da alta sociedade, passa por uma pressão, começa a beber muito, começa a tomar muito remédio, começa a usar droga, porque é uma fuga mesmo. E aí você vê sim. uma pessoa vivendo uma pressão na periferia, sem perspectiva, sem família, sem
pessoas para poder ajudar e ela olha para um lado, olha para o outro, não vê ajuda. Então, assim, fazer o que nesse momento? E os filhos, né, acabam, vivendo uma outra situação. Então, mas agora, pela primeira vez, você começa a frequentar um lugar que começou a te dar uma base, né, você sim, ficou demais aqui em Belo Horizonte, os cara começou a querer te achar, você foi para um lugar que a cultura era diferente e você começa ali a flertar com uma possível mudança de vida, mesmo sendo dependente químico, mesmo sendo um criminoso, né, uma pessoa envolvida com crime, você começa ali a fazer uma reflexão. Só que agora eu quero, mas não consigo, né, tem isso também, né. Paulo ele sim, fala: "O que eu quero fazer, isso não faço. Eu mas logo faço o o que eu mal que eu não não quero", queria. né, o mal que eu não queria. E se eu faço o que eu não quero, eu consisto que a lei é boa e que graças a Deus por Jesus, quem vai me ajudar agora a fazer o que eu não consigo fazer sozinho. E agora começa a sua luta para conseguir fazer aquilo que você quer, mas não consegue. Sim, E aí começa uma jornada boa, que até eu vivi esse tempo com você, sim. né, tipo assim, quando que foi a sua primeira interação no Heliclama? Quem te trouxe para o Heliclama? 2019. E quem te Foi trouxe? meu irmão, o Elber. Porque eu já tinha passado por outras clínicas, já tinha virado coordenador, vendia chaveirinho Ah, e você mantinha a clínica. Eu comecei vendendo 10 chaveirinhos então em você foi de, passando por por clínicas clínicas. e não foi recaindo. E só que nas clínicas, tipo, eu fui uma vez, fiquei um certo tempo, ajudei e fui embora. Aí recaí rapidinho e voltei. Fiquei mais 3 meses, porque lá era totalmente. O governo não ajudava. Então era nós vendendo chaveirinho na rua, virei líder, eu fazia o escudo da fé, fazia e vendia produção. Então a gente mantinha a clínica com isso e às vezes a família ajudava. Só que nessa clínica, ó, era até o pastor Rafael, muito massa, ele era dependente químico também, o dono desistiu, ele assumiu e eu Uhum. assumi com ele. Falei, não, vamos cuidar. Vivi tempos muito bons, evolui Legal, muito. legal, legal. Aí nessa terceira volta, eu falei com Deus, ô É muito Deus, interessante a gente pensar, só fazer só um sim, recorte aqui, falar aqui do pastor Rafael, né, que Deus abençoe ele aí. Tem muita gente, né, hoje, né, eu tenho uma crítica muito grande sobre as comunidades terapêuticas, e muita gente, tipo assim, que saiu do tráfico, saiu do crime, né, que nem você estava saindo do crime, aí juntou com um cara também querendo ajuda, não tem acesso a outras comunidades terapêuticas, não tem acesso a outros lugares, aí junta uma turma ali, vai fazer uma venda, e agora eu não estou vendendo mais droga, agora eu não estou vendendo, agora eu não estou roubando mais. Eu estou vendendo um hum, chaveirinho para quê? Para poder um adesivo, um chaveiro, uma caneta, né? É uma sim, exposição? É ruim, é ruim. O bom seria que não precisasse dessa exposição. Mas esse dinheiro voltava para dentro para pagar uma conta de luz, uma água, um aluguel de um sítiozinho, para manter a turma ali. Então, tipo assim, se a gente entender que isso é um ativismo autoral da pessoa, a pessoa está tentando ajudar o semelhante dela, o próximo dela, mas ela não tem instrução, ela não sabe o que o psicólogo, ela não sabe a assistência social, o que o psiquiatra pensa sobre a doença. E muitas vezes são religiosos, né? Talvez o sim, pastor, aí vai, vamos expulsar demônio, usa as ferramentas que tem na mão. Então eu tenho sim, sempre falado, se o governo entender isso e ver isso e olhar, cara, tudo bem, ainda que não tenha instrução, ainda que não tenha uma estrutura multidisciplinar, né, uma equipe de profissionais, mas tem o desejo de ajudar, tem a força, a mão de obra, tem a vontade de fazer o bem, eu acho que capacitar essas pessoas, igual capacitar um profissional para uma área, né, sim, pegar essas comunidades terapêuticas e fortalecer eles, ficar, é isso mesmo que você quer, vamos organizar suas documentação, vamos pensar em a gente vai fazer um repasse de um recurso para poder contratar os profissionais na área para vocês. sim, Vamos mudar aqui o seu programa terapêutico, que ele está um pouco abusivo numa área ou na outra. Vamos tirar um pouco o peso da religião para poder atender. Se vê uma pessoa de uma outra religião, entendeu? Tipo assim, sim, vocês vão exatamente. demonizar, né? Aí vão melhorando até o momento que o cara vira mais um braço, vira mais uma estrutura que a sociedade pode contar com ela para poder acolher mais uma pessoa. No meio de uma Sim, pandemia de uso abusivo de droga, se juntar a força dessa turma toda, a gente vai conseguir ter um resultado bom lá na frente, né. Você viveu esse tempo aí nessas comunidades. sim, e o mais legal de conhecendo todo ele clama, porque ele não preocupa se você for usuário, se você
entendendo me uma coisa aqui, ó. impactou. O Wallace falou aqui, mas a pessoa, se ela cometeu algum crime, a gente só acolhe se ela pagou o crime que ela cometeu, né, Sim, Wallace? Tipo assim, a gente exatamente. tem um levantamento de documentação da pessoa, tanto da saúde quanto não importa o que que a pessoa fez. Importa que se ela pagou perante a lei o que ela fez Sim, e se ela está disposta a mudar, porque a nossa internação não é exatamente. compulsória, né? Sim, Inclusive, tem muitas clínicas, né, o caso de recuperação, eles nem sabem de fato o que que é, que aí eu sou contra. sim, Que por causa de dinheiro, a família paga aí 3, 4, 5 mil reais, o cara vai lá, busca o jovem, o pai, o filho na casa, leva para dentro de um sítio, trancado, fica ali em regime totalmente fechado, sem cuidados eh, profissionais, aí e sedando eu eles, sou né? contra, e sedando, Sim, com excesso de medicação, isso eu sou completamente contra, né? Nós estamos sim, falando desses lugares que é voluntário, né? Comunidade é tratamento voluntário. Pô, eu estou buscando aqui talvez eu não tenha condição de pagar um lugar, ou não tenho nem, sei, nem conheço outros lugares, mas eu estou aqui sim. e a pessoa te acolhe bem, te recebe, mesmo de uma forma precária, mas está ali, quer ajudar e quer que você não use mais drogas, né? Esse é o É. objetivo. Mas assim, nós já temos bastante tempo de podcast e eu quero finalizar contando assim essa fase da sua história. Então, em 2009 você entrou no Eliclama. Em 2009. E foram quantas internações no Eliclama? Você teve várias recaídas. Eu tive várias. Duas, três? Não, tive um monte. Foi quantas? Olha, se eu não me engano, foi 6 a 7. Seis, pessoal. O Wallace veio, saiu, Não, voltou, mas de minha ida e saiu. volta, assim, que foi 3 de ida e volta. Foi mais. Não, foi 3. Foi mais, Wallace. 3. Foi 3. mais. Que eu fui embora e voltei foram 3. Não, A Wallace. primeira. Não, que eu fui, mas que eu caí assim, que eu caí, mas eles me aceitaram de novo uma coisa. Agora de eu pegar e pá, peguei minhas coisas e fui embora a outra. Não, Mas de mas de recaída. todas que você pegou e foi embora, você caiu também, voltou. Não, tipo, eu recaí e voltava, mas não É, cheguei a ir é umas embora. seis, é umas seis. Sim, 6 ou mais. De Ou recaída mais. assim que eu tive foi. Mas Ontem, de ir ontem, embora, ontem, assim, de. ontem, ontem um rapaz perguntou, Cacá, mas eu quero ir embora, que não sei o quê. E se eu recair, você me aceita? Eu falei, quantas vezes for necessário, até você tomar juízo. Até sua cabeça falar assim, não, realmente, eu não posso mais. Porque comunidade terapêutica, esse podcast, esse é o objetivo. É entender que nós adictos, que um dia sofremos com os abusivos de drogas, nós precisamos ter uma rede. Eu tenho um versículo bíblico que eu gosto muito, que é melhor dois do que um. Porque Sim, se um cair, o outro levanta. A gente tem que entender que nós temos que viver sempre perto do. O AA está aí todo dia para os caras se encontrando para se fortalecer. Todo o mecanismo de superação a médio e longo prazo do uso abusivo de álcool e droga é uma conquista de anos. Então, tipo assim, sim. o camarada fala assim, eu vou viver sozinho, eu vou arrumar meu emprego. Cara, bicho, assim, você pode arrumar seu emprego, você pode casar, mas entende uma coisa, a negação da doença no aspecto social, pois por isso que fazer parte de uma igreja, fazer parte de um grupo terapêutico, fazer parte semanalmente ou diariamente de um lugar, e junto, sozinho você vai mais rápido, junto nós vamos mais longe, entendeu? E eu tenho essa cultura, né? Por isso que nós temos aqui a unidade de reintegração, onde está esse estúdio aqui agora, nós estamos gravando aqui nos estúdios Ele Clama, porque a unidade de reintegração é um lugar que o cara já passou pela fase de desintoxicação, já passou pelas as abstinências, agora ele está numa fase de repensar a vida dele. Em vez de já ir de cara, já para o sistemão bruto mesmo, dinheiro, trabalho, que acaba acontecendo na maioria das recaídas, Sim. vamos gradativo, vamos construindo isso a médio e longo prazo. E eu quero, assim, dentro das idas e vindas do Wallace, essa última vinda dele, que ele saiu, que aconteceu uma Essa coisa foi. muito séria com ele, que ele voltou com talvez assim, onde ele conseguiu alcançar no coração dele, no espírito dele, na alma dele, com Deus, um posicionamento que você nunca tinha tido antes, não é verdade? Hoje eu falo pra Deus, você fala, Deus, que isso? Quem diria? Fala perto do microfone. Tipo, hoje, igual tava assim, todos os dias eu olho assim e falo, Deus, não
sou digno de participar desse sonho seu. Logo eu, Mas, assim, não tem muito tempo que você teve uma recaída, sim, né? Tem quanto tempo? tá dando uns 7 meses, por Isso. aí, 6 a 7 meses mais ou Que menos. foi muito pesado, né, tipo assim, foi muito Eu pesado. queria contar um pouco dela, seria legal Por para eles favor, vamos entenderem. vamos vamos finalizar, porque tem mais de 1 hora de podcast, vamos Tá. finalizar com ela então agora. O o que que acontece? Eu desde quando eu vim para o Ele Clama para mim, o tratamento dele, ele trata na raiz A do causa. problema, a causa. Então, tipo assim, o que te levou a usar, o que te faz usar. Então, nas outras comunidades, a gente era muito espiritual, entende? Só desenvolvia mais a área espiritual. E na vida, na realidade, a gente tem que cuidar no todo e desenvolver em todas as áreas. Corpo, alma, Porque não adianta, espírito e social. não adianta eu cuidar do meu espiritual, mas o meu emocional é fraco. Eu não sei ser um pai de família, eu não sei ser um filho, entende? Se eu não aprendo as disciplinas da vida e não aprendo também como a vida é na realidade, porque a vida não é fácil para ninguém, não é? Perfeito. Então, quando eu vim pro Ele Clama e comecei a conhecer Deus de outra maneira, fudeu minha vida. Tipo assim, fudeu, mas fudeu pro lado bom. Desculpa as palavras, mas Vamos mudar para uma palavra assim, você encontrou, um ponto de de partida, partida para uma recuperação de fato, de né. fato, Você encontrou um caminho, né. encontrei um caminho que qual, sobre tudo que eu vivi, eu nunca encontrei antes. Eu queria que a gente usa muito esse termo aqui, né, o que ele quis dizer é, tipo, estragou minha vida. Isso. Tipo assim, aqueles planos Exatamente. que eu tinha, meus, Já era. eles foram ficando pequeno perto do que você começou a Exatamente. acessar, né. E Exatamente. você começou a se render para isso, tipo assim: "Não, eu Sim. não vou parar de lutar, né. Vou parar de lutar", né, porque a gente vai lutando, né, a gente vai lutando e de repente nós estamos lutando contra Deus, igual Jacó, né. Você vai lutando, de Exatamente. repente na hora que você vê, você está lutando contra Deus. E quando você para de lutar, e você fala assim: "Pronto, perdi, tô rendido, né, tô perdi", Nossa, aí que eu é a hora que a chave vira, né. sim. Mas o que que acontece? Igual eu falei no começo, eu vivi, tipo assim, eu ia internar, vinha. Aí eu buscava Deus, entre aspas, em partes, mas sempre a intenção de que, não, mano, eu posso recuperar o amor da minha mãe. Eu posso recuperar o carinho Sempre do meu filho. colocando essa expectativa também, né. Sim. Aí o tempo olhava assim, não, já fiquei muito tempo preso, então não posso ficar muito tempo aqui. Você entende? Sempre a partir de um trauma. É. E buscava Deus em partes, via os estudos, escrevia, anotava tudo e achava que tinha aprendido. Aham. Perfeito. Então era um fake, uma É, a maquiagem. base, a motivação pelo qual você fazia as coisas, ela era errada, porque você ainda estava criando uma forma de você resolver o seu problema, né. Sim, Você ainda não tinha saído daquela primeira lição, sai da o pior doente é aquele que nega a sua doença. Bem-aventurado é o pobre de espírito, né. Bem-aventurado é aquele que aceita que precisa do outro, precisa de um poder superior. Porque querendo ou não, a gente quer que Deus ajude a gente, mas a gente não quer que Deus seja Deus da nossa vida, né. Tipo assim, a gente exatamente. quer que Deus ele faça um milagre, né, mas a gente não quer que o projeto dele, Ele. né, e a gente vai lutando e vai ter: "Ah, não, eu ainda vou convencer minha mãe que eu sou especial". A Exatamente. motivação ainda é errada, né, tipo assim, o Sim, objetivo ainda é errado. Aí você não consegue, aí você se frustra de novo. por aceitação. Aí depois de Isso no que é sempre isso, aconteceu, aí as recaídas sempre é a sempre mesma vai: coisa. "Ah, aí mas você não me reconheceu, eu pensei que Exatamente. você ia, me amar, porque agora", e aí só que tem um dia que você é amado por alguém que fala assim: "Eu te amo", e Exatamente, e cara. e essa pessoa não vai te decepcionar e te preenche de um jeito diferente, né. Então, aí É uma nessa espiritualidade isso, aí verdadeira, né. nessa queda, pra mim foi o melhor marco da minha história. Eu louvo a Deus por ela, porque foi aonde que eu caí, onde eu fui buscar refúgio. Tipo, eu caí, aí fui pra casa. Falei: "Ô mãe, me dá a chave do meu quarto, quero só deitar". Aí minha mãe veio me julgando. Aí nisso eu comecei a jogar tudo aqui que tava aqui, ó, que eu tinha, igual eu te falei, aquilo todo.
meu sentimento de rejeição, todas as coisas que ela prometia pra mim, pra irmã. Eu joguei tudo na cara dela. Ela assustou assim, nem sabia o que tava aqui, mano. Assustou. Eu falei assim, ó, quero mais não. Tá vendo essa chave aqui, ó? Quando seu filho morrer, você lembra dela. Trata ela como seu filho. E fui lá nos meus outros parentes também, falei as mesmas coisas. Tirei todo o trauma pra Você foi, fora, jogou pro seu esposo. explosivo. Bom, e liguei, tipo assim, pra mais nada. Falei, agora eu vou morrer. Deus, eu rejeito o Senhor como na minha vida. Rejeito a mãe que eu tive. Foi. Rejeito o meu irmão que eu tenho. Rejeito o Senhor na minha história. Pra que você me criou? Pra isso aqui? Eu luto, 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 luto e no final eu tô aqui de novo. Então some da minha vida e me mata. Eu não saio daqui mais, eu não quero saber de quem, não quero saber de mais nada. Eu morri pra todo mundo. Que usando, 8 minutos. Usando droga. Agora eu vou morrer. Aí tipo assim, aí nem aí envolvendo com, Nada, com tráfico, com alguns crime, meios não. tráficos, É mais usando droga mas mesmo. mais usando droga. Porque é que acontece? Aí eu usando droga, do nada. Ver a presença dele, assim, onde é que eu com droga, com tudo veio assim, eu já. Aí veio a mulher muito louca, mais louca que eu, tá mais alta do que eu. Aí Deus falou assim, ó, cada passo que eu dei, toda biqueira que eu fui, tudo que eu fiz, ele falou, ei, já te sondava. Agora, lembra disso. Aí veio na minha mente, aí veio um flashback, é o Deus da minha infância. E eu vendo ele lá comigo, me cuidando, me livrando. Tipo, passou um flashback, assim, ó. Isso na Na biqueira. biqueira, é usando que eu larguei a substância na hora, Que assim, fiquei doido, assim, velho. ó. Aí ele me mostrando quem era ele, quem era o próprio Deus, quem era meu pai, quem era minha mãe, quem era o meu irmão, quem que me ama com um amor incondicional, quem deu o filho dele por mim e o tanto que sou amado. Aí eu comecei a chorar, pedindo perdão, e chorando, e soluçava, e gritava, e chorava. E ele veio mais, eu copiava. Ele já veio trazendo uma Nossa. cura assim dentro de mim. Falei, Deus, Que me sinistro, perdoa, eu não sinistro. sabia o que eu falava. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. O que o Senhor Tá bom, quer? tá bom, tá bom. O que o Senhor quer? Ele faz. Volte aonde eu te posicionei. Aí eu lembrei, falei, não, mas o Cacá não vai aceitar, porque eu fiz merda antes disso. Falou, volte aonde eu te coloquei. Foi que eu me rendi. Falei, então tá, eu vou voltar. Aí eu voltei. Aí quando eu voltei, falou, tava vendo isso tudo aí, ó. Vai lá, fala o que você fez primeiro e traz ordem ao meu reino. Traz luz agora. Mas fala de você, tudo que você fez. Fala de você, velho. Falei, amém. Fui, falei e tudo mais. Aí você começou a Deus trouxe obedecer, né? luz, né? Aí eu comecei mesmo assim, né? Por mais que ele trouxe ordem, mas a cultura ainda está dentro de mim. Ela é um processo, Mas é né? interessante. Como é que você agiu certo, né? Sim. Você foi com foi um avivamento. O Ele avivamento ele te foi. pegou lá na Na biqueira, mano. biqueira. Olha. Onde eu rejeitei ele, eu sou louco, velho. Não, mas foi interessante que Amaldiçoei você abriu. ele. Mas quando você falou para sua mãe a verdade, falou para sua avó a verdade Exatamente. e falou para ele a verdade, ele falou assim: agora você abriu o coração. Mesmo me rejeitando, mas agora você abriu de verdade. Até De então, verdade. você estava todo maquiadinho. Você tá entendendo? Guardando pra Aí mim ele a falou assim: vida agora inteira. eu pego você, velho. Agora eu te pego. E que Deus que é esse, mano? Agora Eu eu pego rejeitei-lo, mano. Rejeitei minha mãe, mano. Não, que eu me arrependo aí. muito, Não, mano. mas eu acho que não foi uma questão de. Você abriu Abri a a alma de verdade, verdade. a Primeira realidade. vez que fez isso na minha vida. É. Impactou dentro de mim que eu. Aí ele eu lembro que veio. você voltou, eu lembro que você voltou. Aí lembra que eu voltei. Voltou e eu nem sabia que você tinha voltado, não. Você voltou meio clandestinamente, assim. Aí, de repente, eu encontrei com você subindo, arrumando Varrendo a rampa. Eu falei, "Uai, rampa. você tá Oi, aqui você de tá novo?" aqui. Aí na hora eu já segurei assim, falei assim, nossa, velho, não tô acreditando que o Horas voltou, não. Aí eu pensei, rapaz, já que tá aí, deixa ele aí, vamos ver o que vai rolar. E aí começou, né, velho, um processo muito louco, né? Aí Deus começou a me falar, você tá vendo aí, ó? Traz ordem. Mas aqui, fala de você, confessa seus pecados, fala tudo. A gente Onde eu chamei o conversou. Júlio primeiro. Depois a gente conversou. Do nada eu chamei o Júlio já tava, o Júlio, é o seguinte. Aí
falei tudo de mim, que eu tava vacilando aqui dentro, Uhum. entendeu? Que eu tinha usado substância mesmo aqui dentro. E que eu fiquei tanto tempo, expliquei como trazia, como tudo era. E falei também das pessoas que estavam usando, como estava trazendo, como estava sendo feito, entendeu? E eu tava assim, meu celular já ia ser liberado, tipo assim, entre aspas, né? Aí eu pensei, não, meu telefone, é o ídolo, né? Falei, mano, se Deus mandou falar que se dá no telefone e que seja a vontade dele, que eu venha pagar pela minha causa, pelo o que eu fiz. Eu lembro que você ficou tão nervoso, mas tão nervoso na hora, não sabia se me dar tapa. Você, mas o que você está fazendo aqui? Eu não sei o que você está fazendo que ainda eu não acredito. Aí você ficou nervoso, já pá, tem uma reunião geral amanhã e que eu não sei o que. Eu falei, não, meu Deus, nossa. Fiquei preocupado com você que você ia sair, que você ia dirigir, entendeu? Eu falei, nossa, Deus, eu falei, Você tá vendo, Deus, né, gente? Qualquer hora eu tenho ajude um o infarto aqui, Kaká, esses meninos me deixam muito. ajude o Kaká. Eu falei, Deus, ajude o Kaká, Deus, porque ele vai dirigir aqui e tudo Ai, mais. ai. Mas com o coração em paz. É, Por quê? que você tinha tido uma palavra de Deus, Porque né? tinha uma palavra de Deus. Mas aqui, mas aí, nesse processo todo, pela primeira vez eu vi que você realmente tinha posicionado. E porque a gente já tem bastante tempo já no nosso podcast, para não ficar se estender muito. História é Aconteceu grande, no né? meio disso tudo, aconteceu uma situação muito doida que você começou a correr. Foi quando você começou a mais mostrar quem eu era por dentro. Você lembra? Toda vez que você me chamava Babilônia, Deus de ouro, eu... Você lembra? Aí eu brigava. Aí um certo dia tava com a visita na mesa, aí você foi me falar uma parada, e o pai é que eu sou, o cara podre que eu sou, fui debater boca dura. Aí eu descendo, aí Deus falou assim, ó, olha seu coração, cara. O cara tá te amando. O cara que colocou você pra dentro da casa dele, que te amou, você tá com a família dele. O cara que te ama, nem sua família lá te aceitou, mas o cara que te amou. Olha como é que você tá tratando ele. Na hora, meu coração já. A gente chegar no quarto, eu voltei. Cheguei perto de você, você lembra? Eu falei, Né? cara, me perdoa. Eu sou ruim demais. Meu coração vai, minha eu ter errado ainda. Mas me perdoa. Aí daí que eu comecei a olhar pra dentro de mim, entendeu? E tipo, comecei a entender as minhas falas, as minhas atitudes estão mais relacionadas ao que tá dentro, entende? Depois de perceber que você estava querendo me mostrar o que estava dentro, É entendeu? como você reagia, né? Como você reagia, mostrava ainda a matriz, né, do seu comportamento, e era aquilo que te derrubava sempre, né? Sempre. A soberba, a A vaidade, a vaidade. prepotência, o orgulho. Aí quando você começou a enfrentar isso, é que você começou a encontrar você começou a ser preenchido por outras coisas, né, no seu Sim. coração, na sua vida. E de onde que veio, como é que começou a corrida nisso tudo? Aí daí, em meio a isso, foi uma luta interna, porque eu estava buscando muito e minha carne gritando muito e minha mente querendo argumentar algo. Eu comecei, é aquela parada da uma comparação, porque tem gente que se trata de uma maneira e tem gente de outra. Como a minha mentalidade é ainda muito distorcida, então eu comecei a me comparar com o outro. Falei, mano, não tem que comparar com ninguém, a minha identidade ela é única, o meu processo é único, eu tenho que entender o que meu pai está fazendo é bom para mim. E a minha razão, ela não tem que prevalecer. Então foi uma luta constante. Então lembrei de correr, que eu corri aqui, até porque, né? Eu já usei ela para mais benefício, né? Você quer que eu conte? Não. Porque agora nós Então, já o estamos. que Eu quero saber aconteceu? como é que você começou a correr. Então eu comecei, tipo assim, com a luta interna dentro de mim, então tava Eu nem explodindo sei o por que você ia dentro. contar, não, mas é porque eu quero saber agora como é que você ia correr. Sim. Aí o que que aconteceu? Eu lembrei que eu corri aqui com o Barbino, que ele me motivou muito. Eu comecei a correr. Eu corri em volta da piscina, vi que me fez bem. Você corria, dopamina, Dopamina vinha. Tipo assim, é uma superação você correr. Você é, correr é você a enfrentando em Carla, não, você. a Carla, Você enfrentando a sua mente. é, Você dizendo pra ela pra não.
Hoje eu vejo o meu sistema nervoso central, ele tentando atacar no fígado, eu falo: "Ei, ei, ei, quem manda não é aqui, ó, eu que administro". E no começo ele vinha no fígado, ele vinha no pulmão, então eu comecei a ver ele tentando não querer gastar energia, porque a função dele é isso. Então eu comecei a identificar esses fatores e comecei a ver que a corrida, ela me fazia bem, ela me tornava mais resiliente, ela Uhum, me fazia eu vencer a minha mente, ela cansava o meu corpo, ela gerava uma dopamina legal, uhum. ela me fazia ficar Dava mais uma sensação de centrado. prazer depois. Enquanto Sim, você corria, você combatia os pensamentos ruins também, né? isso. Você falava E comigo. e quando eu corro, a minha corrida para mim é eu conversar com Deus, É o seu. é eu É o me seu expor a Ele, aham. entendeu? E perguntar a Ele o que Ele quer, o que Ele almeja, tipo assim, Tem uma sem irmã da nossa igreja, né? Que ela desenvolveu a espiritualidade dela. Que Deus pediu para todos, e ela mora num prédio, acho que de 15 andares, e ela subia e descia as escadas todo dia em oração, glória, correndo. Ela fazia a corrida, o devocional dela. hum, E a parte mais forte era quando ela ficava subindo e descendo a escada do prédio dela, correndo, malhando e conversando com Deus. Foi os momentos mais legal da vida dela com Deus, foi nesse período. E o seu é correndo. o meu é correndo. Ontem eu fui 10 km, eu ia Você 5. fez 10K ontem? Eu comecei a conversar com Deus e eu sou sonhador. E eu começo a sonhar com Ele, e eu não limito o E o que Deus pode interessante é fazer. que depois você viu como é que o homem é arteiro, né? Tanto, e eu não deixava ele sair para correr lá fora, não. Então, É, aqui no sítio que nós temos uma rampa, né? E se você quer correr, você vai correr aqui dentro. Então, ele corria 3 quilômetros numa rampa de 500 metros, não dá nem 500, 300 metros, né? sim, Ficava correndo ali, não, falava, pode correr, você pode correr o tanto que você quiser aqui, mas lá, aí devagarzinho, né? Ele tá alcançando autonomia, tá crescendo, a estrutura, aí ele tá começando a correr fora e, e tá indo, né? E agora sim, tá, e começou a correr corridas mesmo, né? sim, Maratonas, né? sim. Corridas. A primeira corrida foi a corrida da Pampulha? A corrida da Pampulha. Na realidade, a rampa, para mim, ela foi um grande op. Hoje eu estudo corrida, hoje eu tenho nutricionista, hoje eu tenho professor de educação física, eu converso, com falo com o Diago. Aham. Então, ele foi me ensinar, e tem também o corredor, que é o Thiago Macabo, que é um corredor patrocinado pelo Brasil. E ele Uhum. tem um tópico de treinamento de correr para você ganhar fôlego. Eu fui ver o treinamento dele, mano. Eu já fazia 80% de tudo Na rampa. na rampa. E a rampa, ela é muito árdua, tio. É loucura pra um cara correr nela, porque eu comecei nela, que o Kaká, ele falou assim, não, eu fui de louco. Eu falei, velho, escreveu na Lagoa da Pampulha, que é 18K, e é uma corrida internacional, né? O Kaká olhou pra mim, não, beleza, vou deixar. Aí eu fui, cheguei lá, pá, não, aqui, ó, eu vou correr Porque tal, para tal, mim, para tal. mim, no meu acompanhamento terapêutico para ele, o incentivo da corrida, a corrida estava se tornando algo terapêutico. Eu vi que ele tinha pegado a corrida como um mecanismo de espiritualidade, de Sim, terapia, de físico, tudo que a gente precisa que uma pessoa comece a desenvolver para conseguir enfrentar a questão dos seus sim, traumas, a questão e também do uso abusivo de drogas. sim. Então, quando ele falou assim, que eu quero correr a corrida, eu falei, não, então beleza, tipo assim, porque é um fator motivador, né? Tipo assim, pô, Sim, vai motivar, vai treinar mais, vai dedicar mais, pô, sim, vamos embora. Investir nessas coisas é bom. sim. E eu achei legal dele concordar, achei que não, ele foi e falou, beleza. Aí eu, né, todo bababá, com meus planinhos, né, achando que eu tinha alguma autonomia, né, eu falei com ele, ó, vou treinar tal lugar. Você é doido, filho. O fato de você não entendeu que você tá trancado, você não vai sair pra nada. Eu fiquei bolado, não sei o que, por que você me escreveu, eu fiquei bolado. E fui bolar com Deus. Aí eu cheguei ali, aí Deus falou assim, mano, olha o espaço que eu te dei. Olha o que já é seu. O que você tá esperando? Você vai ficar chorando igual chorou a vida inteira, rapaz. Falei, ok. Fui pra piscina. Isso aqui tá lero-lero. Eu quero é mais. Ó, Júlia Rampa. Falei, demorou. E eu sou bem entusiasmo, né? Fui nela. Aí fiquei meia hora. Morri.
Falei, não, vou nela de novo. Aí depois 40 minutos nela, aí depois 50, depois 1 hora, aí depois tava vendo 1 hora e meia, depois 2 horas. Aí 2 horas eu já tava acostumado. Falei, não, mano, já acostumei 2 horas. Eu fui 2 horas e 20 na mesma semana. Aí no meio da semana eu fui 2 horas e meia. Eu falei, não, eu vou 3 horas. Falei, vou 3 horas e fui 3 horas de rampa. Aí o Kaká até viu, falou, uai, ele não vai parar, não? Até filmei a Foi, 3 até horas. Falei, filmou. caraca, Falei, 3 não, mano, horas, velho. 3 horas. Aí eu concluí as 3 horas. Aí veio a parada que eu não estudei, como correr da maneira certa, o que comer, Aí você que eu tive. começou a buscar, né? E hoje em dia na internet tem tudo, você Tem começou a tudo. buscar. Sim. Aí você já correu a da Pampulha. Aí eu corri a da Pampulha, que foi a minha primeira, É, que eu fiquei bem nervoso, né? Que foi É. pra mim, foi maravilhoso ela. Mas o que que aconteceu? Como eu era inexperiente, né? Nunca tinha corrido antes numa maratona, eu saí com gás, superei os outros, você acredita? Saí todo acelerado, querendo todo correr, estrambelhado. querendo você alcançar os quenianos. Aí chegou no meio do caminho, eu morri, cansei. Falei, não, tem como não. E o mais legal, que um corredor, ninguém preocupando em chegar, mas é a caminhada. Eu vi a galera parando para falar, corredor, é só o percurso. Aí eu fui animando, e foi indo. Aí vi o 18K? 18K. Aí eu vi o outro parando e falei com o outro, mano, é só o percurso. Aí eu fui aprendendo o que é ser um corredor. O que é ser um vencedor, na verdade. Não é chegar em primeiro, nem em segundo e nem em terceiro É lugar. curtir É você curtir o e vencer processo. você mesmo. E concluir a E vencer caminhada, você entendeu? mesmo. Isso é ser um vencedor. Boa. Então foi uma experiência incrível, o qual eu vi que ninguém estava preocupado em fazer o melhor tempo, em chegar primeiro, mas sim um com o outro. Eu vi muito Cristo nisso, sabe? Fiquei Muito impactado. legal. Eu falei, nossa, muito legal. e eu que falo que sou cristão, tô tentando ser cristão, E, preocupei com o meu umbigo, você atropelando todo mundo. e depois, qual foi a segunda? Aí eu comentei, aí essa prova da Pampulha, eu completei ela em 1 hora e 31 minutos. 1 hora e 31. Foi, ao todo ela foi acho que para 21K, porque ela subiu pro Mineirão, então acrescentou mais 3 quilômetros. Uau. Aí a segunda foi do Parque Rum, foi no Parque Municipal. No Parque Municipal. Que você Isso. foi muito bem, né? Que Você eu fui ficou em muito 15º bem, lugar. Eu fiquei 15º, isso. Ela foi de 10K, eu fiquei em 15º lugar, eu concluí a prova em 44 minutos. E foi bem legal, só que eu Não, não demais. tinha. Só que eu não tinha Você ainda ainda estava trabalhando na sua mente ainda em só que eu- relação a resultado, resultados, a curtir, a curtir. Eu não É. sabia curtir a corrida. Eu sou muito competitivo, competitivo. entendeu? Ah. Então, na hora eu acelerava, aí eu saía metendo pé igual louco. Aí essa foi diferente. Aí essa Essa que você está falando do América essa agora. do América agora, que eu fui agora, que foi dia 10, galera. Essa do América, eu falei, e aí, Deus, o que isso aqui é? Ele falou comigo, essa vai ser uma das melhores corridas da sua vida. Curte. Falei, Libera a mente, Demorou. libera a atenção. aí eu fui curtindo de boa, foi maravilhoso, foi a melhor corrida, assim, que até então tem rolado. Top. Eu fui de boa, o Kaká me levou, me deixou lá, tudo, mas eu já cheguei, já estava quase na hora. Aí essa era de 15K. Chegou eu de cheguei- pajeiro, tirando onda. Hã? Chegou de Cheguei de pajeiro. pajeiro, tirando onda. Na hora que eu disse sim, o cabelinho branco, Patrocinador. platinado e tudo mais. Narcão rosa no pé, cabelo platinado. Cheguei, ó, É vaidoso Ray-Banzinho, demais, tá? meu Deus. Cheguei até com o peitinho meio estufado, tô brincando, viu? Mas foi legal, porque eu já tava, tipo, Deus já tinha falado, mano, curte. Fiquei com a mente tranquila, entendeu? Falei, E mano, foi bem. Mano, foi sensacional. Eu fui de 15K do começo ao fim no mesmo ritmo, tranquilo, com a mente focada, com desempenho, com a intensidade muito boa, com o controle de respiração muito bom. Daí que eu vi, falei, mano, achei o meu nível. Agora é só nesse mesmo ritmo, tentar aumentar um pouco, Foi daí, mas sem a paranoia do. sim, foi daí que qual eu estou estudando agora com o Thiago Macabo, que ele é um professor e ele é um atleta também, patrocinado pelo Brasil, onde ele falou qual é o desempenho da corrida. Você não começa com 100%, você começa com 75% a 80%.
Então, ao longo disso, seu corpo vai gerar mais oxigênio, Aí você que vai vai para o liberando. músculo, que no final você vai ter mais oxigênio, você dá o up final. E me fala uma coisa aqui pra gente poder finalizar. Eu já tenho, acho que eu tenho 1 hora e meia de podcast já. É, Só pra gente finalizar agora, é o seguinte. E agora? Agora, eu como analiso o seu processo, eu vejo que você conseguiu alcançar um lugar que você nunca tinha alcançado antes. Sim, De consciência, de relacionamento comunitário, de superação ao uso abusivo de drogas, de causa, né? Você tem corrida hoje tem sido muito bom para você, trabalho, você tem trabalhado, cuidado, né, das pessoas que estão à sua volta, tem tido assim bons resultados assim. Em relação à corrida especificamente, o que que você sonha? mano. Você sonha em continuar É, correndo mano, pro resto da sabe o que vida? eu falei com Deus Velhinho ontem? Eu correndo? falei, Deus, eu quero morrer correndo. Legal, Se eu legal. para, no dia que eu for morrendo, pra mim vai ser uma honra correndo. Porque é algo que é um sonho teu. E quando é sonho teu, o coração é consumido. Vamos abrir um trabalho futuramente na incubadora do bem, Sim. do, dos corredores, os, os, os que correm para superar as drogas. Imagina, ter um Sim, pelotão aí, de uma turma aí que vai começar a correr com você. Imagina, isso sim, ia ser legal legal, hein? demais. E Deus me deu sonhos e me deu visões também. Está relacionado a tudo isso. Deus me deu visões muito fortes, muito claras nesse tempo. Mas Ele me deu uma visão quando eu me rendi, quando eu falei, eis-me aqui. Aí sim, falou, agora Ele está preparado para saber um tiquinho do que eu quero fazer, Ô entendeu? Wallace, a Bíblia fala que não tem como descrever tudo que Jesus fez, que é muita coisa. É muita coisa. Mas assim, eu acho que a gente já conheceu bastante da sua história. Fico muito feliz. Quero te agradecer Sim. por abrir sua história, né? Por tantas coisas difíceis que você viveu, tantas fases dificílimas que você passou. Mas hoje nós estamos aqui para contar a história até o fim e falar que a história se conta pelo fim. Você começou mal, Sim. começou com muitas dificuldades com seu pai, com sua mãe, foi para a rua, foi para a casa das pessoas, foi preso, foi usuário de crack, viveu Sim. muita situação, foi pro crime, né? Mas agora você está bem. Agora Graças você, a Deus. graças a Deus. Então a história se conta pelo fim, Sim. né? E que bom que a gente consegue ver que você vai finalizar bem. Você vai finalizar bem. E que tudo que você passou serviu para te levar até aqui. Então, Sim. glória a Deus por tudo, né? Porque agora você está conseguindo ver e com certeza você vai ser um pai melhor. Você vai ser uma pessoa e você vai restituir à sociedade muita coisa que você fez. Amém. A palavra que eu dei na igreja essa semana foi restituição. Você já tem restituído, né? Amém. De alguma forma. Sim. Começou. Eu tenho certeza que você vai restituir muito mais, vai dar muita alegria para sua família, muita alegria para a gente, muita alegria Amém. para a sociedade que vai te ver como uma esperança. Vai, é possível. O Wallace, ele foi um criminoso, mas não morreu no crime. Foi um dependente químico e não morreu nas drogas, Sim. né? A carreta não passou por cima dele, né? Por mais dramático que seja o fim do seu Sim. pai, o seu fim vai ser diferente, até para honrar Sim. a vida dele, a história toda. Então a sociedade não vai passar por cima de você, você vai correr mais rápido do que aquela Amém. carreta, né? E ela não vai te pegar, né? Porque a estatística seria essa, né? Sim. Então que Deus te abençoe muito, te fortaleça, está aqui uma parte da sua história. Eu acredito que a parte mais bonita da sua história ainda vai ser escrita. Esse podcast é só uma parte, nós ainda vamos escrever a parte mais linda dessa história ainda. Deus continue te fortalecendo, que aquilo que você não conseguiu superar, você supere. Mas como você viu que é possível superar, agora você sabe como é que faz. É só continuar lutando e perseverando, tá bom? Sim. Obrigado por ter participado do Rede Cura. Obrigado por fazer parte da nossa família de Clama Tamo junto. e por ser essa pessoa maravilhosa que está com a gente aqui hoje. Obrigado. Agradeço muito, viu? Bom, E só para falar assim, a corrida para mim, hoje ela é tão bom mentalmente, fisicamente. Hoje, no fato de eu correr, hoje, tipo, às vezes vem meus traumas, vem algumas coisas, eu olho para ele e falo, mano, você é tão pequeno do que eu tô construindo agora, não tem espaço não tem mais. mais espaço. E hoje, quando vem problema assim, ó, eu não levo como vitimista. Agora eu já olho assim, mano, eu sei para onde eu tô indo, eu sei o que eu tô enfrentando todos os dias. Então, ela te faz um homem realizado.
ela te faz você focar mais nas suas coisas, você querer e você abraçar, entende? Então, para falar com a galera aí, corra. Se você não Corra. corra, ande. Se você não ande, rasteje, mas É, vá, não pare. legal. E quem quiser patrocinar o Wallace, procura a gente no Rede Cura, quem quiser ajudar ele na corrida. Ele tem corrido grandes corridas, eu tenho certeza que vai rodar esse Brasil inteiro correndo e até o mundo. Vai saber, vai conhecer outras partes do mundo correndo, se Deus quiser. E só para falar aí, ó, essa aqui da América, ó, 15K, eu fui brincando, eu fui 1 hora e 9 minutos, hein? Prepara aí, Elite, o pai tá chegando, hein? Valeu, galera. Obrigado. Mais um Rede Obrigadão. Cura pra gente. Acompanha, curte, compartilhe e vamos estar junto com a gente aqui no Rede Cura. Um grande abraço para todos.